A paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Pastor Pedro e hoje nós vamos estar fazendo a primeira lição do terceiro trimestre da nossa EBD de Jovens. E nós vamos estar estudando nessa lição Daniel na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje nós vamos estar vendo a lição de número 1, que é nada menos do que uma introdução à vida de Daniel. E o título da lição é Daniel, uma jornada de fidelidade. O texto principal se encontra em Daniel, no capítulo 1, versículo 3, e diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. O resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Então, logo no início, é muito bom a gente salientar que quando a gente fala de Babilônia, a gente vai falar de alguns termos que a lição vai trazer já na introdução para a gente, que às vezes ficam confusos na cabeça de nossos jovens. O primeiro deles é o próprio tema do exílio. Alguns de nossos jovens têm dificuldade de entender o que foi o exílio babilônico, quando aconteceu, quem foi o povo que subjugou a tribo de Judá e o que aconteceu com esses israelitas, como Daniel foi parar na Babilônia. E talvez os seus jovens tenham algumas dúvidas em relação a isso. E nesse momento é muito legal, se você tiver a oportunidade, de usar recursos audiovisuais. Então nós temos na internet muitos mapas, vídeos, gráficos, onde explicam melhor o processo do exílio, as datas do exílio, quem foi na primeira deportação, quem foi na segunda, na terceira deportação. E isso ajuda nossos jovens a ter uma noção geral do que é o exílio e do que aconteceu com Daniel. Porque como Daniel foi parar na Babilônia? A Bíblia vai ser bem sucinta ali, nós temos que recorrer a textos históricos para a gente chegar a esse conhecimento. Então você pode começar a lição perguntando aos seus jovens, o que é o exílio? Né? Por que Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul? Se você quiser trazer um pouco mais antes. Quando que Israel foi ao exílio? Em que ano que foi isso? Qual era o rei que foi levado ao exílio? Quem era o rei que levou o povo cativo? O rei babilônio, que a gente sabe que é Nabucodonosor. Nós vamos falar um pouco sobre ele depois. Então essas são perguntas legais para instigar a curiosidade dos nossos jovens. E como primeira lição, é muito importante investir nisso, porque essa curiosidade que nós colocarmos nele vai arrastá-los a permanecer conosco até o fim do trimestre. Eles vão querer estar junto conosco, aprendendo cada vez mais sobre esse assunto. Então, busque um pouco sobre esses dados, faça perguntas para os jovens, veja o que eles já sabem, o que ainda tem de dúvida e esclareça com eles. Então, logo na introdução, nós temos aqui o autor falando para a gente que vamos estudar o livro de Daniel. E a primeira característica do livro de Daniel é que ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem muitas revelações e visões. E quando nós vamos categorizar o livro de Daniel, ele é definido como um livro histórico e profético. Então, Daniel ele tem dados históricos que são comprovados pela história, reis, nome de reis, lugares, sucessão de impérios que se seguiram após o Império de Nabucodonosor, mas também tem visões que apontam para o fim dos tempos, para o fim das coisas, para a escatologia. Então, Daniel é um livro muito importante para o estudo da escatologia e também para o da história e cultura bíblica. É um livro que contém 12 capítulos e a gente vai aprofundar cada vez mais ao passar das lições o conteúdo de cada capítulo. Uma orientação também pedagógica da lição é a gente fazer um esboço, se você tiver um quadro disponível, onde você possa anotar, da história do exílio. Então, se você tem a lição de professores, você vai ver um esboço ali, de capítulo por capítulo, o que vai ser tratado no livro de Daniel. Isso é muito interessante porque vai dar uma didática para as suas aulas e para o passar das semanas você vai se aprofundando em assuntos que você já citou nessa introdução. Antes de irmos para o primeiro tópico, eu gostaria de só trazer para a gente 3 palavras que a introdução nos apontou e que é muito importante nós trazermos para os nossos jovens. Ele vai dizer que a cultura da Babilônia era uma cultura secularizada, pluralista e neopagã, e que essa cultura predomina na nossa sociedade ocidental contemporânea. E os nossos jovens talvez não entendam essas palavras. O que é secularismo? O que é pluralismo? E o que é uma cultura neopagã? A primeira delas, secularismo, a gente já tem falado bastante nas lições dos jovens da EBD em outros trimestres. Mas, só para a gente trazer um resumo, é um fenômeno que tenta tirar tudo que é fé, tudo que é Deus, da esfera pública. Então você tem que manter as suas crenças no privado e quando você sai de casa você é um cidadão, você vive pela ciência, você vive por outras normas que não a sua religião. Deixa a sua religião em casa. E a
a autora Nancy Pearcey, que tem um livro que fica a recomendação, Verdade Absoluta, ela vai trazer a figura de um dualismo que existe nos nossos dias, que veio a partir do iluminismo ali. Então, as pessoas vão falar, você pode ter a sua religião, você pode ter as suas crenças, mas isso não pode influenciar no seu eu como profissional. Então, quando você sai de casa para o seu trabalho, para a sua escola, você deixa de ser um crente, você se torna um profissional. Então, viva pela razão. Isso é mais ou menos, simplificadamente, o secularismo. E Daniel vai ensinar muito sobre isso, porque em Daniel a fé dele dizia muito a respeito do que ele fazia como administrador, como um conselheiro do rei, como alguém que estava envolvido na política do seu tempo. Então a fé de Daniel nunca foi lançada para escanteio, como acontece com alguns que querem dizer hoje nessa era secularista. O pluralismo, o que seria o pluralismo? É uma sociedade onde as pessoas não consideram nada como absoluto. Então cada um tem a sua verdade. Nós vemos isso muito hoje em dia, né? Cada um tem as suas regras, as suas verdades, aquilo que gosta. Viva do jeito que você quiser. E nós sabemos que a fé cristã não concorda com isso. Nós temos uma só verdade e essa verdade é Jesus Cristo. E o último termo, que é neopaganismo, é algo muito interessante, porque é um fenômeno que está acontecendo em nossos dias e muitas vezes tem passado despercebido. Muitas vezes nós lutamos contra o secularismo, contra o pluralismo, mas o neopaganismo tem surgido e com muita força nos nossos jovens. Eu estava vendo uma entrevista, eu até anotei aqui pra gente, com uma doutora em antropologia chamada Rosalira Oliveira. E ela vai dizer que existe uma coisa nova, que é a resposta a dilemas espirituais dos jovens contemporâneos. E essa busca tem uma associação com o desencanto das religiões tradicionais. E esse desencanto com as religiões tradicionais tem levado pessoas a formas de misticismo. E também um outro estudioso da Universidade da Virgínia, numa de suas entrevistas, vai dizer que o nosso tempo é marcado por uma religião muito líquida, como nós vemos o filósofo Bauman falando, né, da pós-modernidade, uma modernidade líquida. Então, o que ele vai comparar? A uma loja de departamentos. Nós entramos na loja e você tem uma opção de eletrodomésticos, de brinquedos, de artigos para esporte, de roupas. E eles vão dizer que os jovens tratam a religião dessa mesma maneira. E isso seria o que caracteriza esse neopaganismo. O neopaganismo seria uma mistura de todas as religiões. Então, as pessoas simpatizam com o cristianismo, mas também simpatizam com algumas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo. E nós vemos dados estatísticos no Brasil de que entre os jovens há muita popularidade do hinduísmo, do budismo, monges se tornando famosos. E temos também as religiões de mistério, espiritismo, umbanda, quimbanda e outras diversas. Então, as pessoas elas fazem uma mistura das religiões que lhe apraz e tomam para si. Isso é um fenômeno que está acontecendo hoje e afeta muito de nossos jovens. Nós vemos pessoas envolvidas com Wicca, que seria a bruxaria. Nós temos pessoas envolvidas com formas de misticismo, de satanismo, que estão voltando à tona com influencers, com vídeos, com propagandas, com séries sobre esses temas. Então é muito importante a gente conscientizar os nossos jovens de que o cristianismo é exclusivo, ele é uma verdade, e Jesus é uma verdade, e que não há secularismo, pluralismo e nem neopaganismo que eles devam sucumbir. Então agora nós vamos entrar no primeiro tópico, que é sobre o livro de Daniel por si só. E ali a lição traz para a gente um panorama geral, que o livro ele possui 12 capítulos, e vai percorrer um período histórico, isso você lembra lá do início, que vai ajudar os jovens a se situar, que começa na primeira invasão babilônica ao reino de Judá, em 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia, em 536 a.C. E o livro narra a trajetória de Daniel e seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Então, o panorama geral do livro é de que o reino de Judá, por causa de sua infidelidade com a aliança de Deus, foi levado ao exílio. Nós vemos lá em Deuteronômio que havia uma promessa, lá em Deuteronômio, no capítulo 28 e versículo 64, que o Senhor disse ao povo: "E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste. Nem tu, nem teus pais, que servirás a madeira e a pedra." E também, mas nosso Deus ele já tinha uma proposta de trazer o povo de volta, ele já havia uma esperança, mesmo ele dando a sentença: o dia que vocês me desobedecerem, vocês serão levados ao exílio.
mas também o Senhor já tinha deixado em Deuteronômio uma mensagem de esperança. Ele vai dizer, Deuteronômio no capítulo 30, do versículo 2 ao 4. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas se você ler depois, o Senhor diz, se vocês se converterem ao Deus e derem ouvidos à voz dele, Moisés falando ao povo, vocês voltarão e Deus terá piedade de vocês. E ele ajuntará o povo de todas as nações e trará de volta para a terra. Então o nosso Deus já tinha deixado ao povo tanto uma sentença como uma mensagem de esperança caso eles descumprissem a lei. Isso mostra a misericórdia e a fidelidade de Deus. Mas voltando para Daniel, o profeta Daniel ele foi um jovem levado a uma terra estrangeira e posto diante a costumes diferentes, como nós vimos, pluralistas, pagãos, em um contexto que era hostil à sua fé, ao Deus que ele servia e aos costumes que ele tinha herdado de seus pais. Mas ele se manteve fiel desde sua juventude até a sua velhice. E assim então nós encerramos nosso primeiro subtópico, que é um panorama geral sobre o livro de Daniel. O segundo subtópico é sobre a autoria e mensagem. Nós não vamos nos ater muito nesse subtópico porque ele é bem autoexplicativo. Você consegue ler e explicar para os seus alunos de que a maior parte dos estudiosos hebreus e cristãos creem que o autor foi o próprio Daniel. Temos alguns textos na terceira pessoa, mas os indicativos dizem que foi o próprio Daniel que escreveu esse livro. E por último, a estrutura e peculiaridades, o terceiro subtópico. Então, por ser um documento histórico, mas ao mesmo tempo profético, o livro tem algumas peculiaridades. Então nós temos que tomar cuidado ao interpretar o livro de Daniel, ver o que é um dado histórico, o que é profecia, pois a profecia nem sempre vai falar de coisas literais. Nós temos isso lá na parte onde vai falar sobre as bestas, sobre a estátua, que cada uma simboliza um império. São coisas bem alegóricas que apontam para o futuro. E nisso nós não vamos entrar agora, você vai ter mais tempo para estudar isso durante as próximas lições. Entrando então agora no segundo tópico, compreendendo o contexto. Então, o primeiro subtópico, o contexto histórico. A gente já viu um pouco sobre esse plano de fundo. O povo de Deus foi levado cativo por descumprir a lei do Senhor. Mas algo muito interessante de nós salientarmos sempre, quando falamos de Daniel, é a importância da soberania de Deus nessa história. Tem um autor chamado Tramper Longman, que vai dizer que deste modo o livro de Daniel modela como o povo de Deus deve viver nesse mundo despedaçado por forças malignas, sabendo que a vitória é de Deus, é segura e que seu reino prevalecerá. O cristão deve compartilhar da coragem, confiança e esperança de Daniel e dos três amigos. Ele vai dizer também que em Daniel há um foco na soberania de Deus, que une todas as 6 histórias do livro e as 4 visões. Embora o mal pareça estar no controle, Deus, na verdade, é quem está. De uma perspectiva humana, Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém no 3º ano de Joaquim. Porém, o livro de Daniel revela que ele o fez apenas porque Deus o permitiu. Além do mais, parece que forças malignas do mundo obterão a vitória, mas no fim das histórias é o povo de Deus que surge na frente. E no fim das visões, é Deus que derrota os reinos humanos, influenciados pelo mal, opressores do seu povo. Então, quando nós vamos olhar para o contexto histórico de Daniel, nós precisamos ter isso em nossa mente. O nosso Deus é um Deus soberano que destrona reis, que levanta reis, passa séculos, eras, nações, e ele continua reinando. O povo de Deus pode até ser perseguido por um tempo, mas no fim de tudo, nós iremos ressuscitar com Cristo. Então o livro de Daniel ele é cheio de esperanças para nós e para os nossos jovens. Então, quando nós falamos do contexto histórico do livro de Daniel, nós precisamos, por isso que é bom se você tiver o recurso de usar um quadro branco ou de um slide, ajuda muito a ver essa linha do tempo. Porque nós vemos que em 600 e Cristo, após derrotar o faraó Neco do Egito, na Batalha de Carquemes, que nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 46, a Babilônia se consolida como uma grande potência, liderada por Nabucodonosor. Esse exército invadiu, sitiou Jerusalém no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Vemos essa história lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo do 1 ao 6. E era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá. Então a primeira invasão babilônica ocorreu nessa data, no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Posteriormente, outras duas deportações foram feitas. Uma em 597 a.C. e outra em 586, ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído.
Então, nós vemos que houveram 3 deportações. Isso é importante para entendermos. Não foi um exílio, a Babilônia não chegou e destruiu Jerusalém logo de cara. A primeira vez ele vem e leva os nobres. Então, por isso que Daniel e seus amigos vão. Eles eram nobres, provavelmente tinham instrução. O livro de Daniel vai dizer que eles eram belos em aparência e eram muito inteligentes. Os nobres vieram junto com o rei Jeoaquim. Logo depois, outras 2 deportações aconteceram. A última delas foi quando houve uma tentativa de rebelião e os babilônios invadiram e destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e aí sim foi a queda final de Jerusalém. O nosso segundo subtópico vai falar sobre um rei ímpio, vai falar sobre Jeoaquim, que era filho de Josias, e sucedeu seu pai aos 25 anos de idade. Ele foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias, e nós temos que talvez falar para os nossos jovens que são profetas que viveram na mesma época, eles eram contemporâneos. Então, Jeremias, Daniel, Ezequiel, tem algumas visões que são necessárias, às vezes, trazermos desses outros profetas para entendermos a mensagem, porque estão todos vivendo no mesmo período histórico. Então, Jeremias alertou Joaquim sobre a vinda do juízo devido à idolatria e à injustiça. Mas o povo não se arrependeu e depois de várias mensagens do próprio Jeremias, ele foi açoitado, perseguido e o povo foi levado ao exílio por persistir na desobediência contra Deus. Então, qual foi o pecado, os seus jovens podem perguntar, que fez o povo ser levado ao exílio? É simples, a idolatria. Eles quebraram, o primeiro mandamento, que é de amar a Deus acima de todas as coisas, e vários outros mandamentos, de não fazer ídolos, não adorar ídolos, não ter imagens. Então, os israelitas quebrou várias vezes o pacto que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai. E por isso o juízo veio sobre os israelitas e eles foram levados ao exílio. Então, esse é um termo muito importante para o contexto histórico. Jeoaquim foi um rei ímpio, filho de Josias. E com ele o povo persistiu na prática da idolatria. Por isso Deus levou ele ao exílio. O terceiro subtópico vai falar sobre Deus castiga o seu povo. E aqui também é interessante nós trazermos para os nossos jovens uma explicação de que o nosso Deus ele não é um Deus maldoso, mas ele é um Deus justo, um Deus que em amor corrige a quem ele ama. Então, o tópico aqui que vai trazer para a gente que o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Como eu já trouxe para você aquela frase de anteriormente. O nosso Deus é um Deus soberano. Nabucodonosor podia se achar o rei mais importante da época, mas ele só conquistou o povo porque Deus assim o quis. Era a vontade do Senhor que o povo fosse ao exílio, para que ele pudesse tratar o problema da idolatria em seu povo. Então, isso nos traz até uma aplicação para os nossos dias, que Deus pode muitas vezes castigar o seu povo para que volte para ele. Deus sempre visa o arrependimento, Deus sempre visa uma mudança de atitude, uma atitude do ser humano para voltar-se para ele. Então, muitas vezes, Deus sim pode castigar o seu povo. E isso é uma noção que não é muito popular, Nós pensarmos que Deus está punindo o seu próprio povo, que ele jurou uma terra, que ele prometeu um reino próspero, uma multidão de pessoas. Sim, Deus castigou o seu povo para purificar a idolatria de seu meio. Então, como Israel havia virado as costas para Deus e não se arrependeu depois de muitos e muitos profetas serem enviados, ao contrário disso, eles matavam e perseguiam os profetas, os oráculos de Deus. Deus decide mandá-los ao exílio para castigá-los e também para purificar o coração deles de toda a idolatria. E aí nós chegamos no último tópico, que é a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. E o primeiro subtópico diz, um livro para todas as épocas. Então, a primeira relevância de Daniel para os nossos dias é de que quando nós lemos a história de Daniel, os dilemas que ele enfrentou, os ataques à fé que ele recebeu, nós podemos nos relacionar com isso. Os nossos jovens conseguem se relacionar com isso. Porque muitas vezes na universidade, na escola, no trabalho, os nossos jovens são postos diante de um povo diferente, com manias diferentes, com costumes diferentes, com deuses diferentes, e afrontam. Isso é muito afrontoso à fé dos nossos jovens, que são às vezes acostumados a estarem num ambiente só de igreja, só de casa, não estão acostumados a interagir com a cultura de fora. Então Daniel é um livro que é para todas as épocas, porque o povo de Deus sempre está fora de seu próprio lar. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos forasteiros, nós vivemos em uma terra que não é nossa.
Nós somos até brasileiros, mas no fim, nós não somos tão brasileiros assim. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria é outra, a nossa bandeira é outra. Nós temos um outro rei, nós temos um outro soberano. Então, assim como Daniel, nossos jovens e nós estamos em uma terra estranha. Nós fomos levados a uma terra estranha. Nós estamos vivendo um conflito de culturas, um conflito de ideias constante. E os ataques também são constantes. Então, o livro de Daniel é muito importante por ser uma mensagem atemporal. Em todo tempo, o povo de Deus é peregrino. Em todo tempo, o povo de Deus sofre ataques. Em todo tempo, o povo de Deus sofre perseguições por sua fé. E não é diferente da nossa vida, do nosso mundo contemporâneo. E o segundo subtópico fala sobre um mundo transtornado. E aí a gente pode analisar o mundo que Daniel viveu e trazer semelhanças com o nosso mundo. Então, nesse subtópico aqui, é muito importante que você anote alguns exemplos para você utilizar como comparação. O primeiro que a lição nos traz ali é um mundo frágil e cheio de incertezas. Então, o período que Daniel viveu era um período agitado. Existiam muitos reis, muitos impérios, existia uma instabilidade política, existia uma sucessão de reis. Era um tempo muito difícil. Vários reis foram trocados, nação se levantava contra nação. O próprio Daniel profetiza acerca dessas coisas. Então, era um tempo frágil, cheio de incertezas. Como o nosso jovem pode se relacionar com isso? Bom, nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Há guerra na Ucrânia, guerra lá em Israel com o Hamas, nós temos guerras ao redor do mundo inteiro. Há uma incerteza, o que vai acontecer? Será que vai haver uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia por causa da Ucrânia? O que vai acontecer? Nós não sabemos. Então o nosso jovem vive nesse mundo de incertezas. É um mundo frágil, as coisas não são mais tão sólidas, tão certeiras assim. Nós estamos em um momento difícil da história da humanidade e nós temos que olhar para o livro de Daniel para vivermos de maneira justa, que nem ele, de sobrevivermos a esse mundo frágil. Então, traga para o seu jovem exemplos de fragilidades em nosso mundo, de incertezas em nosso mundo. E mostre para ele que Daniel conseguiu sobreviver nesse tempo. O segundo é um mundo em constante transição de poder, ali no subtópico B. E esse mundo se relaciona com o mundo frágil, né? Com o que a gente estava falando. Então haviam transições de poder. Nós vemos o Império Neobabilônico com Nabucodonosor, depois a gente vê o Medo-Persa, depois a gente vê o rei Ciro chegando, né? E a gente vai vendo uma sucessão de impérios. Só que em meio à sucessão e transição de poder, Daniel nunca negociou o seu verdadeiro senhor. Então o rei dele, ele servia Nabucodonosor, mas o dia que trocou o reinado, ele sabia que o rei de verdade dele era o Senhor, era Yahvé. Então ele servia a um Deus. Então podia trocar império, podia trocar o rei, podia trocar o regime. Ele nunca se rendia. Ele não abria mão de seus valores. Ele estava sempre disposto a obedecer à palavra de Deus. Estava sempre disposto a manter a sua identidade. Ele era um servo do Senhor. Não importava a quem ele servia aqui na terra. O que importava era a lealdade dele para com Deus. E assim são os nossos jovens. Os políticos vêm e vão, os regimes vêm e vão, as coisas acontecem na esfera pública e nós não temos controle muitas vezes sobre isso. Mas nós temos controle sobre quem reina nas nossas vidas, que é o nosso Deus. Então nós nos mantemos fiéis, assim como Daniel, a viver num mundo em constante transição de poder. A letra C vai dizer mundo de conflitos e violência. E essa aqui é fácil para você achar exemplos nos nossos dias, né, para relacionar com os dias de Daniel. Nós vemos na história do exílio que foram cometidas atrocidades com o povo judeu. Eles foram levados à Babilônia, alguns historiadores vão dizer, por anzóis pendurados em seus narizes, arrastados andando, sendo puxados por argolas no nariz. Então nós vemos algumas crueldades e violência que o povo sofreu. E é assim hoje em dia, nós vemos a questão do aborto, a questão do estupro, a questão da violência, do homicídio, pessoas se brigando do trânsito e já puxa uma arma e acontece um homicídio. O mundo está muito violento, o mundo está muito sem amor. E os nossos jovens estão vivendo nesse mundo, onde todas as pessoas querem conflito, querem arranjar briga, querem discutir. É um mundo de violência. Então, é muito fácil para a gente trazer os nossos jovens para dentro disso, porque eles sofrem isso na internet, na escola, em casa, às vezes tem conflitos. Então, não é difícil para a gente trazer para eles que nosso mundo, assim como o mundo de Daniel, era um mundo de conflitos e violência. E por último, a letra D, mundo hostil aos valores judaico-cristãos. Quais eram os valores principais
do judaísmo de Daniel, né, que afrontavam os deuses da Babilônia, o rei da Babilônia, o sistema da Babilônia. Nós vemos isso na história da fornalha dos seus amigos, né? Quando eles são levados à fornalha é porque eles não queriam se dobrar à estátua do rei. Então, o princípio básico que mais, a gente pode dizer, incomoda o sistema dessa Babilônia moderna que nós vivemos é o monoteísmo. É nós dizermos que nós servimos a um só Deus e só existe Ele como Deus verdadeiro. Que o resto é tudo falsos deuses. Então, isso vai muito na contramão do pluralismo que nós falamos. Hoje em dia você não pode falar que o Deus do outro não existe. Mas nós cristãos sabemos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, que Ele é o único Deus que deve ser adorado. Então esse é o valor judaico-cristão mais marcante aqui, que era afrontoso à Babilônia e que é afrontoso em nossos dias também. Então traga isso para o seu jovem, a ideia de que ele só serve a um Senhor, de que ele tem um só rei, de que ele tem um só Deus. Não importa o que o mundo diga, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é o Deus que nós servimos. E por último, o terceiro subtópico, devoção e testemunho público. Então ele vai dizer aqui que o livro de Daniel nos inspira a viver uma vida muito além da devoção pessoal. Então nós podemos olhar para Daniel e sim ter um exemplo de um homem que jejuava, um jovem que orava mesmo quando era proibido orar. Isso é muito importante. Mas o que mais marca no livro de Daniel é o seu testemunho público. Em nenhum momento ele escondeu a sua fé. Em nenhum momento ele mudou o que ele cria para ser mais bem aceito naquela sociedade. Não, Daniel era alguém convicto, era alguém que amava o seu Senhor e que viveu até o fim de seus dias levando essa mensagem. E passou o reino, veio o reino, trocou o rei e ele continuava firme, caminhando com seu Deus. Então nós devemos trazer para os nossos jovens que Daniel é uma inspiração para a devoção pessoal, ou seja, como ter nossas disciplinas espirituais com Deus, mas também de interação, de testemunho público. Como um jovem deve se portar na universidade, na escola, no trabalho, na política, como ele deve ser. Ele é um cristão acima de tudo. Então ele não tira o cristianismo dele quando ele sai da igreja e vira outra pessoa. E nós vemos muitos jovens que sofrem disso. Eles vivem um cristianismo de domingo ou do dia do culto de jovens. E aí no outro dia ele está uma pessoa totalmente secularizada, assim como os seus amigos. Daniel não. Daniel ele saía da sua esfera pessoal de devoção com o seu Deus. Ele levava o seu Deus para o debate público. Ele levava o seu Deus para os conflitos que estavam se apresentando. Então Daniel é um exemplo de devoção e também de testemunho público. E para concluirmos, a lição vai dizer para a gente que o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Então essa foi a nossa pré-aula de número 1. Muito obrigado por ter assistido e Deus abençoe.